Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 105 mil dólares americanos. Para ser mais exato com vocês, está 105.800 dólares americanos, com uma pequena valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,2%, ou seja, praticamente estável. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está com uma valorização mais considerável de 3,6% nas últimas 24 horas, com cada unidade nesse momento cotada em 3.400 dólares americanos. No top 5, quem mais está valorizando é a Solana, com mais de 6,2% de valorização, com aproximadamente 267 dólares americanos cada unidade. Nos ETFs, os ETFs de Bitcoin Spot no dia de ontem tiveram um inflow menor do que os dos outros dias dessa semana, na verdade, mas tivemos um inflow. Os ETFs de Bitcoin Spot tiveram uma entrada de 1.183 unidades de Bitcoin. Já os ETFs de Ether Spot tiveram uma saída, interrompendo uma sequência que já estava em 6 dias consecutivos de inflow. Mas no dia de ontem a gente teve um outflow de cerca de 4.600 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 14,9 milhões de dólares. Dando continuidade ao episódio de hoje, que está recheadíssimo de notícias, no dia de ontem a gente chegou a comentar que a senadora americana, a Cynthia Lummis, publicou Big Things Are Coming, Stay Tuned for 10 a.m., ou seja, grandes coisas estão chegando, fique ligado às 10 da manhã. E na palavra big, de grande, ela colocou o B de Bitcoin. Então, naquele momento, muita gente começou a especular que isso poderia ser alguma ordem executiva que o Trump assinaria sobre o Bitcoin. Mas não era exatamente isso. Se confirmou depois também a possibilidade, que a gente também comentou no episódio de ontem, de que ela seria a presidente do subcomitê do Senado de ativos digitais. Ela foi indicada, foi votada e foi eleita presidente desse subcomitê. E ontem mesmo ela falou quais seriam os objetivos desse subcomitê, que seria passar uma legislação promovendo a inovação responsável e a proteção do consumidor, encerrar a operação Choke Point 2.0, que foi uma operação que acabou perseguindo as empresas do mercado cripto, e tornar os Estados Unidos a capital mundial dos ativos digitais e do Bitcoin. Isso, inclusive, foi corroborado pelo próprio presidente Trump no Fórum Econômico Mundial de Davos, que ele falou a mesma coisa, que o objetivo dele um dos objetivos dele vai ser transformar os Estados Unidos na capital mundial de IA, de inteligência artificial e de criptomoeda. E isso por si só já teria um impacto muito grande, né? Já seria bastante simbólico só essa declaração da maior potência do mundo. Mas não parou por aí. No dia de ontem também o Trump ele de fato assinou algumas ordens executivas. Não tivemos ainda a ordem executiva criando uma reserva estratégica de Bitcoin. Mas ele assinou uma ordem executiva criando um grupo de estudo para desenvolver uma reserva estratégica de ativos digitais. Ele não especificou o Bitcoin em si, nessa ordem executiva, mas ele colocou como ativos digitais. E o fato dessa nomenclatura de ativos digitais ter sido utilizada corrobora um outro rumor que estava circulando pelo mercado de que a reserva dos Estados Unidos não vai ser apenas de Bitcoin, quando ela foi concebida, mas sim de alguns ativos digitais em específico que vão englobar algumas criptomoedas que foram criadas nos Estados Unidos. Esse é um rumor, mas que só o fato da utilização da expressão digital assets, não da expressão Bitcoin ter sido utilizada, já é um indício de que isso sim pode ser verdade. Mas o dia de ontem também foi muito forte no mercado cripto por causa de outros motivos também. A gente teve, fora essa criação desse grupo de estudo, desse work group, para desenvolver essa reserva de ativos digitais, a gente teve também o Trump revogando a possibilidade de criação de uma CBDC. CBDC, para quem não sabe, é uma Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda digital emitida pelo Banco Central. E ele já tinha feito uma promessa de campanha de que isso não aconteceria, de que isso ele não permitiria. E nessa ordem executiva assinada pelo Trump, também dá a proibição da criação dessa CBDC. Ele fala que essa CBDC seria uma forma de controle social e nos Estados Unidos não vai acontecer. Aqui, ó, a ordem também proíbe o estabelecimento, emissão, circulação e uso de uma CBDC dos Estados Unidos.
e pede a esse working group para fazer um estudo sobre a potencial criação e manutenção de uma reserva nacional de ativos digitais e um framework regulatório para stablecoins. Isso, de novo, é muito forte para o mercado cripto justamente por causa dos prognósticos que isso cria. Mas, além disso tudo, já teve uma notícia para agora. A SAB 121, que era... SAB significa Staff Accounting Bulletin, que é um regulamento, é uma norma que a SEC tinha introduzido no mercado americano em março de 2022. E na prática, essa SAB 121, ela impedia que os bancos dos Estados Unidos fizessem custódia de cripto. Isso porque os bancos teriam que lançar tudo que tivesse custodiado em cripto também como passivo. Então isso acabava, no final das contas, sendo um proibitivo. Os bancos não faziam custódia de cripto nos Estados Unidos por causa justamente dessa SAB 121. E a SAB 121, no dia de ontem, foi revogada. Entrou a SAB 122 agora, que substitui a SAB 121 e tirou justamente essas partes que eram proibitivas para os bancos. Então, agora, os bancos dos Estados Unidos podem fazer custódia de criptomoedas. Isso, sem sombra de dúvidas, vai ser um game changer. Agora a gente vai ver a corrida dos bancos por criptomoeda, dos bancos americanos por criptomoeda, ser ainda maior. O dia de ontem, dia 23 de janeiro de 2025, sem sombra de dúvida, é um dia muito especial. É um dia que vai ficar marcado na história do mercado cripto como um início de mudança de fato de um governo que era totalmente repressivo às criptomoedas para um governo crypto-friendly. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, um alerta. A exchange Fimex interrompeu saques devido a saídas suspeitas de 29 milhões de dólares. A exchange de criptomoedas Fimex interrompeu saques após ser alertada sobre quase 30 milhões de dólares em saídas suspeitas que acionaram alarmes entre as empresas de segurança blockchain. A Fimex registrou mais de 29 milhões de dólares em transferências de criptoativos em múltiplas blockchains, incluindo BNB, Polygon, Arbitrum e Base, de acordo com a empresa de segurança on-chain Cyvers. Os fluxos indicam transações suspeitas envolvendo carteiras quentes da Fimex. Abre aspas. Mais de 29 milhões de dólares em ativos digitais foram transferidos para endereços suspeitos. Esses endereços já começaram a trocar ativos por Ether. Hackers de criptomoedas frequentemente convertem fundos roubados para ETH para lavá-los através de protocolos de mixes, de aplicativos de mistura como o Tornado Cash, que tornam os fundos difíceis de rastrear. Vale ressaltar que a Fimex congelou os saques após esses alertas, congelou rapidamente. E desde então, o CEO da Fimex, o Federico, aqui que o perfil no Twitter dele é Federico0x, começou a fazer, na verdade, alertas. Eles de fato fizeram o bloqueio de todos os saques enquanto faziam a verificação do que tinha acontecido e do que tinha sido atingido. No próprio dia 23 de janeiro, há cerca de 20 horas atrás, ele falou que eles estavam testando, fazendo testes em todos os sistemas de saque deles, que por causa da sofisticação da ameaça, foi um ataque muito sofisticado, eles não poderiam se apressar em liberar os saques novamente. Há 7 horas atrás, ou seja, já na manhã do dia 24 de janeiro, eles publicaram falando que eles tinham a estimativa de voltar com os saques de USDT e USDC 6 horas depois, garantindo que a arquitetura das hot wallets estariam seguras. E depois de 6 horas, de fato, ele publicou que estava progressivamente, gradualmente, restaurando o saque de USDT e USDC, e que todas as requisições de saque seriam verificadas manualmente pelo time de segurança da exchange. Então, vai ter um tempo grande aí entre a requisição do saque e o saque efetivamente ser utilizado. Afinal de contas, muito provavelmente a exchange vai ver agora uma corrida por saque e tudo vai ser feito de forma manual. Ele falou também que foi feito um snapshot do saldo de todos os usuários, que para compensar esse suporte, a lealdade dos usuários, eles vão receber alguma recompensa em breve. Falou que as exchanges, as carteiras de Bitcoin não foram afetadas de forma nenhuma e que o saque de Bitcoin também vai ser habilitado em breve. E, de qualquer forma, os usuários estão otimistas ali, perguntando como é que tá, se a carteira de LTC, de Litecoin, foi afetada, carteira de Ripple foi afetada.
Então, nesse momento, o que a gente tem de concreto é que eles estão liberando o saque gradualmente de USDT e USDC. Segundo a exchange, BTC não foi afetado, mas a gente ainda não sabe exatamente o tamanho do ataque que aconteceu. A gente tem essa estimativa de cerca de 30 milhões de dólares, só que a gente ainda não sabe se foi de fato só 30 milhões de dólares. Mas de qualquer forma, a gente vai trazer aqui para vocês qualquer novidade. A Phoenix é hoje uma das maiores exchanges do mundo e a gente vai acompanhar esse caso e trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia nesse episódio e nessa semana. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ajuda muito o Giro Bitcoin, ajuda muito que a gente possa continuar esse projeto. Deixa o seu like. Se você está escutando a gente por algum streaming de música, como Spotify, Deezer, Amazon Music, passa a seguir o episódio, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda demais o projeto. E a gente já tem um encontro marcado aqui na segunda-feira, na semana que vem, com as principais notícias do mercado cripto mundial. Valeu e um bom final de semana.